Oi, galerinha da Ibaju Kids, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Bem? Que bom! Nós vamos começar mais uma aula da semana. E aí, estavam empolgados para a nossa aula? Vamos começar? Mas antes, galerinha, nós vamos orar a Deus para que Deus nos direcione na nossa lição. Combinado? Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças para que nada nos atrapalhe a falar com Deus. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, pelo teu cuidado por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada por cada criança, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, tem assistido os vídeos, ó Pai. Abençoe suas famílias, Senhor. Cuide, Senhor, livre de todo o mal, de toda doença, Senhor. Ó Pai querido, proteja cada criança, Senhor. Senhor, abre as mentes, o coraçãozinho de cada uma dessas crianças, Senhor, que elas possam compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, vai, Senhor, cuidando de cada uma delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa estar direcionando a nossa lição, Senhor, cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, galera. Olha, galerinha, essa semana nós iremos estudar sobre acepção de pessoas. Nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia, que a nossa lição vai estar lá em Atos 10. Nós vamos estudar Atos 10 hoje. E galerinha, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa, galerinha, se você é gordo, se você é magrinho, ou se você é baixinho ou se você é alto, que nós vamos ver sobre a história de Cornélio e Pedro. Nós vamos falar hoje sobre essa história. Então você já pegue a sua Bíblia aí, abra lá em Atos e você acompanha a nossa história aí, combinado? Na cidade de Cesareia morava Cornélio. Ele era comandante do exército romano. A Bíblia diz que ele era religioso, que toda a sua família adorava o único Deus. Ele, mesmo sendo gentil, ajudava os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, lá por volta de 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. E os homens saíram na manhã seguinte. No dia seguinte, ao meio-dia, em Jope, o apóstolo Pedro estava orando no terraço da sua casa e começou a sentir fome. Então ele teve uma visão, viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu.
Pedro começou a pensar no significado daquela visão. Nesse momento, chegaram os homens que Cornélio tinha enviado e contaram a Pedro sobre a visão do comandante. Pedro os convidou para passarem a noite ali, e no dia seguinte foi com eles à casa de Cornélio em Cesareia. Os judeus, galerinha, não podiam entrar na casa de pessoas que não eram judias, os gentios, né? Por isso Deus deu a visão a Pedro para ensiná-lo a não chamar ninguém de puro ou impuro. Pedro, mesmo sendo judeu, deveria amar e evangelizar as pessoas de todas as nações. A casa de Cornélio estava cheia de parentes e amigos quando Pedro entrou. Cornélio correu ao seu encontro e se curvou diante dele, mas Pedro fez com que ele se levantasse. Cornélio contou a Pedro e a todos sobre a visão do anjo e disse que estavam prontos a ouvir o que Deus mandaria dizer. Então Pedro começou a falar sobre Jesus, o que ele tinha feito aqui na terra, a sua morte, ressurreição e a ordem de pregar o evangelho. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a mensagem. Que alegria! Deus salva as pessoas de todas as nações. Eles então foram batizados em águas no nome santo de Jesus Cristo. Galerinha, você ouviu nossa história? A igreja é para todos que creem e confessarem Jesus Cristo como quê? Como nosso Salvador. E foi isso que que nós podemos aprender na nossa história. Cornélio, ele não era judeu, ele era gentil, né? Porque todo que não era nascido, que não era judeu, era considerado gentil. E Deus queria mostrar para Pedro que ele deveria falar não só para os judeus sobre Jesus Cristo, ele deveria falar para todo mundo, não importava se ele tinha o cabelo enroladinho, liso, se ele era judeu, se ele era da Itália, mas ele tinha que pregar para toda a nação, porque lá na Bíblia diz assim, tem um versículo que fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Não tá falando assim, vai lá e pregue somente a esse povo. Não, toda a criatura. E aí o que aconteceu? Deus falou assim para ele, vá lá na casa de Cornélio. E ele foi. E ele obedeceu a Deus. E chegando lá, a casa estava lotada de pessoas. E aí ele teve a oportunidade de falar para todo mundo sobre Jesus Cristo. E muitas pessoas ali se converteram e foram batizadas em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos receber a Jesus Cristo, né? E falar do amor de Cristo a todo mundo, a seus amiguinhos, ao vovô, à vovó que não conhece ainda Jesus. Testemunhar. Ser testemunha, você pode, às vezes você não fala, mas você pode ser com a sua vida, você pode ser exemplo aonde você for. Galerinha, vamos agora para a hora do desafio. E para o desafio, nós vamos precisar de rolinho de papel higiênico, vamos precisar de cola, de tesouras, lápis de cor e papel. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o rolinho de papel, do papel higiênico, e nós vamos fazer vários cortezinhos aqui.
Vamos cortar até terminar. Aí, ó, a tia cortou tudo. Aí, o que você vai fazer agora? Agora você vai virar, dobrar eles pra fora, ó. Esse aqui vai ser, nós vamos fazer um fantoche. E esse vai ser o cabelinho dele, do nosso fantoche. Você vai pegar também canetinha preta para fazer os olhinhos. Aí nós vamos fazer o olhinho aqui, ó. Aí você faz a sobrancelha, o narizinho e a boquinha. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí agora nós vamos fazer do outro, o outro papelzinho, outro rolinho. Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa, dobrar para fazer o cabelinho. Nós vamos fazer Pedro e Cornélio. Pedro, ele era judeu, então nós vamos fazer a bandeira de Israel. Nós vamos pegar um pedacinho de papel, cortar um retângulo, corta um pedacinho que dê certinho, aí você vai fazer um retângulo e ver o tamanho certinho aqui. Esse aqui tá muito grande, tem que cortar um pouquinho mais. Ó, deu certinho. Agora nós vamos fazer a bandeira. O que nós vamos precisar? De azul, cor azul. Você pega uma cor azul aí. E nós vamos fazer duas faixinhas azul. E vamos fazer uma estrelinha no meio de onde você fez. A estrelinha nós vamos fazer assim, um triângulo. Vou mostrar pra vocês. Desta forma aqui, ó. Agora nós vamos fazer o triângulo pra cima. Desta forma, que aí vai ficar uma estrela. Agora nós vamos pegar cola e colar no nosso fantoche. Vai ficar desta forma. Fica como se fosse a roupinha dele. E agora, para Cornélio, nós vamos fazer a bandeira da Itália. Porque ele era italiano, né? Agora nós vamos fazer uma faixa verde, a outra branca e a outra vermelha. Combinado? Na branca você não precisa pintar porque o papelzinho já é branco. Vou mostrar pra vocês aqui, vou terminar aqui. Vou terminar e mostrar pra vocês como ficou. Ficou desta forma aqui, ó. Desse jeito que vocês vão pintar, tá bom? Agora nós vamos pegar a cola e colar no outro bonequinho nosso. E vai ficar assim. Cornélio e Pedro. E você pode usar ele como seu fantoche e contar história para os seus pais, para os seus irmãos, avós. Combinado? O que você aprendeu aqui, você conte para os seus pais, para quem estiver pertinho de você, usando seus fantochinhos de Cornélio e Pedro. Combinado? Então espero que vocês façam aí na casa de vocês, tirem uma foto bem bonita e você mande lá no nosso grupo do WhatsApp, combinado? Então tchau, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima!